Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Que a doce paz do Senhor Jesus Cristo esteja na tua vida. Muito bom voltar a falar com você nesta terça-feira abençoada, com um sol muito quente, calor muito bom. Gosto do calor, mas é necessário que a gente hoje dê graças a Deus pelo tempo, pelo calor, pelo sol, e dê graças a Deus pela vida, porque a vida que o Senhor nos deu é maravilhosa. E voltamos hoje com mais um assunto sobre você. Na última reunião que nós tivemos, na quinta-feira da semana passada, ou melhor, na quinta-feira da semana passada, isso mesmo, no sábado nós não tivemos vídeo, nós falávamos sobre a criação do ser humano por Deus, e falamos também das virtudes do nosso Deus, que Ele é um Deus poderoso, que Ele é um Deus sábio e que Ele é um Deus santo, e que Ele criou o Adão e Eva também santos, com esta qualidade. Por esse motivo, por serem santos, criados à imagem e semelhança de Deus, eles via a Deus todos os dias, conversava com Deus e podia se deliciar da presença do Deus Todo-Poderoso. E hoje nós vamos ver um pouquinho mais sobre você e vamos falar sobre os problemas que nós enfrentamos hoje, quais são as origens dele, por que nós vivemos esses problemas hoje, por que nós não vivemos santamente como deveríamos viver. E para nós começarmos então a falar sobre isto, vamos ver o que é que aconteceu quando Deus criou Adão e Eva e os colocou no jardim do Éden. Deus deu algumas orientações para Adão e Eva, que se encontra em Gênesis capítulo 2, verso 15 até o verso 17, que diz assim a palavra do Senhor Deus. E formou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esta foi a orientação de Deus para Adão e Eva. Adão e Eva, quando foram criados e colocados no jardim do Éden, podiam comer de todas as frutas, de todas as hortaliças lá do jardim do Éden. E Deus havia pedido para que eles não comessem apenas de um fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos ver o que aconteceu, passado-se o tempo, vamos ver o que é que aconteceu com Adão e Eva no livro de Gênesis, capítulo 3, do verso 1 até o 3, e depois nós vamos continuar lendo. Diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore em que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Vamos parar um pouquinho aí essa leitura para nós continuarmos depois a leitura no verso 6 em diante. Bom,
Adão e Eva estavam no jardim, passado-se um tempo, veio a serpente. A serpente, na verdade, é o animal que deu corpo para aquele que iria tentar Adão e Eva. Na verdade, quem estava naquela serpente era Satanás, o inimigo de Deus. Satanás, o inimigo de Deus, ele está sempre querendo roubar, matar e destruir. A luta de Satanás é contra Deus e contra a criação de Deus, porque ele quer vencer a luta contra Deus de todas as formas. Embora a gente já sabe que o Senhor Jesus disse que o fim de Satanás é ser lançado lá no inferno. Muito bem, e Satanás então, usando a serpente chega e fala para Eva. A serpente não tentou a Adão, mas a Eva. Ele disse, é assim que Deus disse, de todos os frutos do jardim do Éden vocês não podem comer? Ele puxou uma conversa, Satanás puxou uma conversa através da serpente, puxou uma conversa com Eva, e Eva disse, não é assim que Deus disse de todas as árvores. Deus disse para nós não comermos daquela árvore que está no meio do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, a Eva acrescentou um pouquinho mais, porque Deus não tinha dito isto. Ele disse para nós não comermos e nem tocarmos naqueles frutos, para que nós não morramos. Deus não disse para que Adão e Eva tocasse ou não tocasse, não. Deus disse para Adão e Eva não comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal. Vejamos o que então disse a serpente para a mulher. Versículo 6 até o versículo 17, nós vamos ler para depois mencionarmos comentário. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comeres, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Vamos parar um pouquinho. Adão e Eva tinham recebido uma instrução para não comerem do fruto. A serpente tentou com Eva e convenceu Eva de que ela não morreria, mas ela teria conhecimento igual de Deus, conhecendo o bem e o mal. Bom, Eva, vendo que aquele fruto era agradável à vista, comeu, mas ela poderia simplesmente ter comido e deixado o marido de lado. Não, mas ela comeu e foi até o marido levando o fruto do conhecimento do bem e do mal. E os dois comeram desse fruto. O que aconteceu ali naquele momento? Naquele momento que eles comeram, eles cometeram o que nós chamamos de pecado. Neste caso aí, este pecado que eles cometeram foi uma desobediência a um pedido de Deus. Então, quando eles desobedecem a Deus, eles cometem um pecado. No caso de Adão e Eva, o primeiro pecado, a origem do pecado em Adão e Eva foi a desobediência. Por isso que a gente diz que todo crente que desobedece a Deus, ele comete pecado. Por que um crente que desobedece a Deus comete pecado?
Porque o Espírito Santo de Deus fala com o crente através do seu Espírito, através da palavra, e se o crente não obedece ao Espírito de Deus, ele comete pecado. Agora, se nós olharmos o que é pecado, nós vamos ver o significado de pecado como errar o alvo, desobedecer a Deus, não fazer a vontade de Deus. Isto tudo é pecado. Agora, existem nomes de pecados, né? Pecado é desobediência a Deus, é errar o alvo traçado por Deus, desobedecer a Deus, a vontade de Deus, é um pecado. Agora, existem pecados, por exemplo, que tem nome, né? Assassinar alguém, roubar, matar, falar mal, né? Cometer imoralidades e assim por diante. Amém? Então veja, Adão e Eva cometeram o primeiro pecado. Qual foi o pecado? Desobedecer a voz de Deus. Agora vem a consequência. Eles morreram? Não. Eles não morreram na forma como nós conhecemos de morte natural que nós temos hoje. Morrer, ser sepultado, né, e se desfazer na terra. Não morreram assim. Qual foi a morte que eles tiveram? Então vamos ver agora a sequência da leitura bíblica para nós comentarmos. Versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a sua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E disse Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão à mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Muito bem. O que acontece então com esta desobediência inicialmente de Eva? Depois ela levou para Adão, que poderia ter rejeitado, mas comeu também. Então também desobedeceu a Deus. O que aconteceu? Aconteceu que eles perceberam que eles estavam nus. Ora, foram criados por Deus e até então eles viviam nus e não se envergonhavam. Mas agora, depois da desobediência, entrando o pecado em Adão e Eva, eles percebem a maldade, eles veem a maldade, eles veem a vergonha. Até então não tinham vergonha um do outro, mas agora, com o pecado, sentem a vergonha. Uma outra coisa que quando eles comeram, perceberam e sentiram vergonha, correram se esconder e fizeram vestimentas de folhas de figueira. Quer dizer, cobriram aquelas partes do corpo onde eles sentiam envergonhado em que se mostrasse. Agora acontece que Deus vem para o jardim do Éden
Depois de um certo tempo, Adão e Eva estão escondidos e Deus vem pelo jardim do Éden e eles ouvem a voz de Deus. E quando Deus fala com eles, Deus diz: onde você está, Adão? Aonde vocês estão? E aí ele diz para Deus: olha, eu ouvi a tua voz, mas quando eu ouvi a tua voz, eu estou escondido, porque estamos nus. E aí então Deus diz: quem foi que te mostrou que você estava nu? O pecado. O pecado descobre a nossa nudez. O pecado mostra para Deus as nossas imperfeições. O pecado traz para Deus uma separação. Veja, Deus não podia os ver, mas Deus pode ver em qualquer situação, mas naquela hora, em pecado, Deus não os podia ver mais. Isto se chama morte para Deus, porque toda aquela pessoa que não é santificada, Deus não pode vê-la por causa do pecado. A Bíblia diz: o pecado faz divisão entre nós e o nosso Deus, para que Ele não nos ouça. Então veja, quando eles cometem pecado, para Deus eles estão mortos, porque nunca mais eles poderão viver na presença de Deus. Até então, eles não podiam mais viver na presença de Deus, poderiam até ouvir Deus, mas não mais veriam Deus, porque Deus é santo. Adão e Eva não são mais santos, são impuros, são pecadores agora. Conhecem o bem e o mal, mas fazem mais do mal do que do bem. Muito bem, agora vamos ver as consequências do pecado. Primeira consequência, Adão e Eva ficaram nus, conhecem o bem e o mal. Agora, Adão e Eva cometendo o pecado em desobediência, eles não têm mais a presença de Deus, podem até ouvir, mas não veem a Deus mais. Agora então, eles recebem a consequência do pecado na vida pessoal de cada um deles. Vamos ver o que diz a palavra? Olha lá em capítulo 13, Gênesis, e a partir do versículo 14, Deus começa a fazer algumas maldições, ou mostrar o que aconteceria depois daquele pecado. Para a serpente, então o Senhor Deus disse para a serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás, mais que toda besta e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Parando até aí. Deus aí dá duas maldições. Primeiro, para a serpente animal. Possivelmente a serpente animal, até então, ela não se rastejava. Ela possivelmente andava como qualquer outro animal. Mas agora, porque a serpente permitiu que Satanás entrasse nela e tentasse Adão e Eva, Deus então amaldiçoa a serpente. Ela começa a rastejar. Ela não mais anda. E aquele que ocupou o corpo da serpente,
aquele mentor, né? Aquele espírito que estava na serpente que tentou Eva e caíram no pecado, aquele espírito de Satanás, Deus disse: colocarei inimizade entre você e a mulher, ou seja, entre você e a humanidade, porque a mulher gera filhos. Então, a inimizade de Satanás com os homens, com a geração humana. Deus ainda disse: a semente da mulher vai pisar a sua cabeça. Você vai ferir o calcanhar da descendência da mulher, mas a mulher, o descendente da mulher, pisará a sua cabeça. Paramos um pouquinho aí. Satanás, então, recebe a autorização de Deus para ele colocar problemas na vida das pessoas. Porque você vai ferir o calcanhar, normalmente quando fere o calcanhar não mata, né? Mas traz dores, traz dificuldades. E a semente da mulher, lá no futuro, viria pisar a cabeça de Satanás. Isso aconteceu? Aconteceu. Há 2000 anos atrás, com a vinda do Senhor Jesus, que ele foi levado à morte em cruz, morreu e ao terceiro dia ressuscitou, vencendo a morte. Então, a partir daí, em Cristo Jesus, a semente da mulher, chamada Jesus Cristo, pisou a cabeça de Satanás. Por isso, todo poder Deus deu para Jesus para pisar a cabeça de Satanás. Então, ainda continuando as maldições, Deus ainda continua dizendo mais coisas agora para a mulher e para o homem. Versículo 16. E para a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então, a partir daí, olha, a mulher começou a ter consequências, porque ela teria dores. Possivelmente, se não tivesse pecado, ela poderia ter filhos sem dores, mas a partir do pecado, então ela recebeu a condenação de ter dores para gerar filhos, né? E há mais uma coisa, ela não tem como escapar, porque Deus ainda disse: você vai ter desejo pelo teu marido. Não tem como você escapar disso, porque ao desejar o teu marido, você terá filhos, e os filhos lhe trarão dor. E para Adão, que é o primeiro da criação, que é o cabeça, né, do lar, que é o cabeça da espécie humana, olha só o que Deus disse para Adão. E a Adão disse: porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, e com dor comerás dela todos os dias da tua vida. E espinhos e cardos também te produzirá, e comerás erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Amém. Adão, que é o nosso primeiro, o nosso pai, né? Nós somos descendentes de Adão. Ele recebeu as maldições, que com certeza, ao vir sobre ele, vem cair sobre nós também, que somos a descendência. Da mesma maneira, a Eva recebeu a maldição, cai sobre os descendentes de Adão, porque Adão e Eva é um casal, e os dois cometeram pecado.
Para Eva, então Deus disse: com dor você terá filhos e você vai ter desejo pelo teu marido para você ter filhos. E para o homem disse: porque você ouviu a voz da tua mulher, então você, a partir de agora, você vai comer o pão com o suor do teu rosto. Isto quer dizer, ele tinha tudo lá no Jardim do Éden de mão beijada, não precisava trabalhar para comer, mas agora ele terá que trabalhar, ele terá que suar. A Bíblia ainda diz: a terra vai produzir espinhos e cardos, quer dizer, ela vai produzir coisas difíceis para você plantar e colher, vai tornar difícil para você plantar e comer. Então, com dor, você vai comer o pão de cada dia, até que tornes pó, e ao pó voltar. Até então, Adão e Eva não estavam propensos a morrer fisicamente, mas com o pecado veio a morte física, para que Deus pudesse lá no futuro enviar o descendente da mulher para pisar a cabeça de Satanás. Está entendendo isso? Então hoje a gente pergunta: por que sofremos? Por que temos dores? Por que morremos? Por que isto? Por que aquilo? Tudo isto veio por causa do pecado. O pecado trouxe estas consequências. A consequência maior do pecado não é trazer dores, não é trazer sofrimentos. A consequência, dores e sofrimentos humanamente falando. Mas o maior problema do pecado é separar o ser humano da presença de Deus. Deus não pode ver o ser humano por causa do pecado. Ou seja, a morte espiritual não é que o ser humano não vai morrer espiritualmente da maneira, como eu vou falar para você, no pé da palavra. Não, porque o espírito não morre. Qualquer ser humano, o espírito dele não morre, mas quando ele morre fisicamente, o seu espírito, que não morre, ele não poderá gozar da presença de Deus, se continuar no pecado. Então, a maior consequência do pecado é a separação de Deus com os homens. Deus não pode mais se juntar com o homem. O pecado faz isto, separa o homem de Deus. E as consequências na nossa vida, até que a gente morra, fisicamente falando, são dores, sofrimentos, lutas para conseguir o pão de cada dia. Entendeu por que é que vêm os problemas para a nossa vida? Mas graças a Deus que Deus nos dá sempre vitória. Deus nunca nos abandona em tempo nenhum. Mesmo que a gente erre, mesmo que a gente peque, Deus dá sempre o escape para nós sairmos das dificuldades, da morte e dos problemas. Amém? Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e sempre esteja assim com essas misericórdias sobre a nossa vida e o seu amor. Eu quero orar por você. Por hoje nós ficamos por aqui e na quinta-feira retornaremos com a